Boa tarde, Ricardo Bonfim com vocês, depois de um longo tempo aí de pausa nas gravações dos vídeos. Volto com um tema no mesmo contexto da mente humana, preocupado e tentando desvendar estas questões mentais, psíquicas e também com um toque de sedução, né? Vamos falar um pouco de sedução. Meu público, na grande maioria, é um público aí de 40 anos para cima e na grande massa, né, na maioria da porcentagem aí, quase 100% feminino, né? E pretendo agora falar um pouco de temas que vai interessar mais aos homens. Então já te aviso, esse vídeo é destinado mais ao público masculino e também vai interessar mais a um público mais jovem, né, masculino e jovem, rapazes, né, na idade de 16 a 30 anos. Mas não deixa de ser interessante também para as outras idades, né? Depois de longas pesquisas acerca desse assunto, acerca da sedução, de desvendar o universo feminino, o que acontece com o universo feminino? O que acontece com as mulheres? Aparentemente indecifráveis. Nem as próprias mulheres entendem elas mesmas. Você pode conversar com diversas mulheres, cada uma vai falar uma coisa. Uma vai falar, não, eu quero um homem sincero, honesto, não gosto de cafajeste, não gosto de homem assim, assim, assim. Espera alguns anos para você ver. Ela possivelmente poderá estar gostando de um cafajeste, de alguém que não dá toda a atenção para ela como deveria. É o contrário, elas falam que gostam de uma coisa, de algo, mas não é bem aquilo às vezes, que é o que elas gostam e querem. Elas querem algo, mas falam que querem outra coisa, para agradar no discurso, né? Aí também, se perguntar para algumas mulheres e para muitos homens, vai dizer que o que mulher quer é dinheiro, né? Eu mesmo já falei isso. Eu já usei aquela frase, né? Quem gosta de homem é viado. Mulher gosta de dinheiro, né? Ouvi essa frase aí e repeti por algumas vezes. E aí, como explicar alguns casos que vão totalmente de encontro no sentido de ser o contrário disso que a gente repete e fala e ouve, né? Só para citar alguns exemplos, eu poderia citar o dia inteiro exemplos aqui para vocês, o dia inteiro. Mas o que aconteceu? Teve um conhecido meu que estava numa boate, né, num brega, e havia um senhor idoso lá. Esse senhor não tinha dinheiro, esse senhor não é rico, né? Porque a primeira coisa vai dizer que ele vai ter dinheiro e ele não. Não, ambos garimpeiros, quebrado, né, requeiro, fazia reco e tal, nas mesmas condições financeiras, porém um bem mais forte, novo, jovem, 20 e poucos anos, musculoso, acostumado a bater marreta, quebrar pedra, e o outro idoso, já bem velho e pequenininho, magrinho, e os dois ali disputando uma daquelas mulheres, e ela escolheu o velho. Ele ficou tão horrorizado com aquilo, ele ficou tão abatido, tão triste, que ele pensou, mas não é possível. Falou, você vai querer ele então? Ela, sim, claro, e eu já deixo daqui. Pegou o velhinho, colocou nas costas, ele saiu com as perninhas assim. Eu ria quando ele contava. Disse que o velhinho saiu com as perninhas balançando assim nas costas dela, ela jogou ele nas costas e levou pra cama. E ele, jovem, musculoso, forte, foi rejeitado por aquela mulher. Isso atingiu ele de uma forma tão profunda que ele abandonou a vida de prostituição, de brega, tudo isso. Ele virou crente, virou evangélico. Ele achou uma coisa tão inesperada que ele entendeu como sendo um sinal de Deus. Ele entendeu, bom, Deus certamente me quer, servindo a ele, eu vou ser crente de agora em diante, né? Para isso aí acontecer, essa mulher me rejeitar assim, isso é um sinal. E tá crente até hoje. Até hoje ele dedica a sua vida à fé, religião, igreja, casou. Um outro fato que eu vou contar para vocês, né? Para vocês entenderem onde que eu quero chegar, é preciso ouvir alguns fatos, porque cada um pensa que... cada um tem uma teoria formada sobre essa questão de conquista, de mulher, da mente feminina, e erram feio. Pensam que sabe e não sabe. O problema da sedução é justamente o mesmo problema de que quase todos os homens se acham, pensam ser bom de cama, ser um furacão sexual, e não são.
pensam que sabem muito, pensam que são e não são, não sabem nada. Se for fazer curso nessa área, eles vão ver que não sabem. Então os homens vão muito pela quantia de mulheres que pegaram no decorrer da sua vida, quantia de mulheres que ficaram, 100, 200, 300 mulheres, né? Calculo lá mais ou menos, não, eu já fiquei com 300 ou 100, 200, 500 mulheres. Então eu sou bom e muitas vezes não é. Grande parte dessas mulheres não quiseram repetir com ele. Então a sedução é muito semelhante a essa questão sexual, né? A pessoa pensa que é bom, pensa que sabe e não sabe. E eu quero trazer para vocês aqui dicas valiosíssimas que vai compor aí 30, 40% da questão da conquista, né? Os outros 60%, 70, 60% vai depender da química, vai depender de questões externas à pessoa. Mas 40%, 30, 40% é possível trabalharmos. É possível você ficar bom nesse assunto, entender desse assunto. Essa é a novidade que eu quero trazer para vocês aqui no meu canal. Um canal que estuda sobre os temas relevantes da humanidade, da mente humana. E vamos desvendar junto comigo o universo da mente feminina. Que nem as mulheres conhecem. Pois se uma mulher conhecer o universo da mente feminina, ela mesma teria que ter conquistado várias mulheres. Dezenas de mulheres. Assim uma mulher poderia dizer que sabe, que entende o que uma mulher pensa, quer, deseja. O que desperta o interesse da mulher. Então se uma mulher não conquistou dezenas de mulheres, não tem o que falar, ela também não sabe. Isso é um tema tão relevante que, como diz Zera, né, no livro O Maior Sedutor do Mundo, resolvendo esse problema das mulheres entregando a chave dos vossos corações aos homens, uma grande porcentagem do sofrimento da Terra seria tirado, 25 a 30% do sofrimento humano, né, que é o sofrimento masculino dos homens, é sobre como encontrar a chave, seja para encontros casuais, seja para pegar mesmo, geral, sem compromisso, seja para conseguir alguém, uma pessoa especial, né? Muitos querem conseguir pelo menos uma que seja especial, diferente, e eu vou contribuir de agora em diante com esse assunto, com esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando agora. Outra questão que eu queria contar para vocês também, de um outro cidadão deficiente, com uma deficiência, né? Uma deficiência não tão grave, ele não era cadeirante, mas era deficiente. E obeso, né? Muito acima do peso, não tão jovem, e que estava ficando com uma mulher casada. E um dia ele mandou uma mensagem para ela perguntando, posso falar agora? E o marido viu, e aí voltou xingando ele. Ele falou que não, que era um homem direito, honesto, que era religioso. O cara continuou falando, vou te dar um tiro na testa, vagabundo, xingando ele. Que religioso, aí até que chegou um momento ele falou que era deficiente. Quando ele falou, eu sou deficiente, isso derrubou todas as proteções, as defesas do corno. Aquele homem traído, ao ouvir ele falar que era deficiente, pediu desculpa e falou que as portas da sua casa estavam abertas. Ficou muito bom para esse deficiente obeso adentrar lá e poder continuar, né? Ficou muito bom, que daí as portas ficaram abertas. Olha, a hora que o senhor quiser vir aqui, né? Esse cidadão é um líder religioso. A hora que o senhor quiser vir aqui, as portas estão abertas, pode vir, eu estando, eu não estando. Nossa! Então ele reverteu de uma hora para outra as ameaças, aquela raiva do corno traído, né? Ele reverteu tudo e transformou isso em portas abertas. Entendeu? Por quê? Porque esse corno, esse traído, o marido dessa mulher, nunca ia imaginar que a esposa dele ia deixar de ficar somente com ele, um cara saudável, forte, novo, sem deficiência, para pegar um deficiente, obeso, mais velho que ele. E é onde se enganou. Por quê? Porque ele pensa que entende da mente feminina e não entende. E não entende. Como você entender um cara muitas vezes sem aparência, sem formosura, sem dinheiro e que pega geral meninas que homem de dinheiro gostaria de pegar e não pega? Como pode isso? Existe isso? Existe. Poderia passar o dia contando fatos aqui, citando casos verídicos e reais para vocês. Tá bom? Então, na linguagem entre homem e mulher, o feminino e o masculino, existe uma linguagem não verbal preponderante. Então a linguagem verbal é importante, sim. Só que além dessa linguagem verbal, das palavras que você vai dizer, do que você vai escrever,
Tem coisas que elas já sabem que são tentativas. Tem coisas que virou clichê, tem coisas que são cantadas antigas. Tem coisas que já não colam mais. E aí é onde vai entrar o que eu vou buscar falar para vocês aqui. A linguagem não verbal. Né? Então, além da questão bioquímica, biológica, da questão hormonal, os feromônios masculino e feminino que interagem nessa relação entre homem e mulher, questão unicamente biológica, existem também alguns traços que ambos deixam um para o outro na intenção inconsciente. Não, olha, veja bem, é uma intenção do corpo natural. Muitas vezes é inconsciente essas ações, no sentido de conseguir alguém do sexo oposto, né? O que acontece? Assim como os animais, vocês perceberam que todos os animais empreendem uma forma, uma ação, uma dança do acasalamento, algumas mensagens características no sentido de conseguir e angariar parceiros. A maioria dos pássaros, eles cantam determinada forma de cantar, né? Você vê que o galo canta, os outros pássaros cantam e outros rodeiam em volta da fêmea no sentido de chamar a atenção dela, de agradar, né? Onde a fêmea muitas vezes fica inerte, sem demonstrar muito interesse, também são táticas, né? Então ali faz todo aquele ritual, aquela dança do acasalamento, a maioria dos pássaros fazem, né? O que acontece? A diferença entre o reino animal e o reino, vamos falar assim, dos animais irracionais e o reino dos animais racionais, que são os humanos. Uma diferença, um traço típico, vocês já observaram que em todas as outras espécies o macho é o mais imponente? O macho é o mais bonito? O macho é o que mostra mais dotes físicos, enfeites naturais da própria natureza, dádivas naturais no sentido de conquistar a fêmea? Observe o pavão. Aquele pavão que você vê bonito, com toda aquela cauda gigantesca, exuberante, né, aberta, é o pavão macho. Aquilo tudo, aquela cauda, aquela coisa, né, bonita de se ver, é para conquistar as fêmeas, chamar a atenção das fêmeas. Né? Vocês já observaram o leão? Qual que tem o cabelo comprido? Qual que tem a juba? O macho. O leão macho possui a juba, o cabelo comprido, que é uma forma de chamar a atenção, de enfeitar, enquanto as fêmeas não. E assim por diante, poderia citar vários outros exemplos, né? Vocês já perceberam, o próprio touro mesmo, né? Tem um cupim muito mais elevado ali do que as fêmeas. Já no reino dos animais racionais, que são os humanos, vocês percebem que quem tem esses dotes de beleza, de cabelo comprido, de tranças, são as mulheres, e os homens são, na grande maioria, sim, né? Cabelos curtos, sem muito a demonstrar. E as mulheres tanto demonstram em questão de cabelo, como de pintura em volta dos olhos, como de sobrancelhas, como de pinturas no rosto, como de maquiagem diversas, como de pinturas das unhas, das mãos e dos pés, apetrechos, brincos, correntes, né? Muito menos usado pelos masculinos. Então, vemos que desde o início o homem tem dificuldade de entender as mensagens femininas do sexo oposto. Os animais entendem quando a fêmea está pronta, está flertando com ele, vamos dizer assim. Né? Então o cachorro ele sente a distância que a cadela está no cio, que está pronta, período fértil, e vai atrás, anda quilômetros atrás. O zangão também percebe quando a abelha está em condições. Então desde abelhas, mosquitos, moscas e animais de pequeno, médio, grande porte, todos não levam fora das fêmeas. Né? Quando leva ali é algum tipo de uma coisa, uma brincadeira, algo natural das fêmeas. Mas um boi sabe quando que a vaca está pronta e está querendo. Um cavalo sabe quando que a égua está pronta, está no cio, período fértil. O galo sabe quando que a galinha está pronta, na grande maioria das vezes. Às vezes corre atrás, né, das galinhas. Tem vezes que a galinha corre, mas depois deita para o galo copular. Então você vê que
A natureza, ela é autocompreensível pelos seres vivos, exceto o homem. Né? Por que o homem? Porque a mulher ainda entende de uma forma mais fácil. A mulher consegue entender se o cara tá afim ou não, se tá encarando ou não, consegue ler olhares de forma mais fácil, consegue ler muitas vezes inconscientemente a postura corporal do homem. Enquanto que os homens não. Muitas vezes a mulher não tá dando atenção e ele pensa que tá e fica levando fora, chamando para dançar erradamente. Existiu homens nesse mundo que, mesmo idoso, mesmo pobre, mesmo sem dinheiro, mesmo sem algo visível que pudesse oferecer, esteve acompanhado com as mais belas mulheres que já existiram nesse planeta. Né? O que está por trás disso? O que se esconde por trás disso? Por que coisas assim, que parece tão simples de responder? É porque ele tem dinheiro. É porque ele é bonito. É porque, olha, a aparência... Parece ser assim. Mas quando você vai mexer, você encontra muito mais coisas que dão um nó na cabeça, um nó mental, principalmente dos homens. Né? Desde os mais jovens aos mais velhos, dá um nó na cabeça, um nó mental. O que as mulheres querem, o que elas procuram? Parece indecifrável. Né? Estamos aqui para ajudar a decifrar um pouco uma parte destes códigos. Tudo bem? Então vamos continuar um pouco mais nesse vídeo. E aí eu quero que você assista o próximo vídeo, que vai estar bom. São coisas reveladoras, coisas que deu muito trabalho, foi muito estudo. Certo é que, da mesma forma que os animais demonstram esse interesse, fertilidade, e que quer determinado macho para o acasalamento, as mulheres possuem esse mesmo instinto de fêmea. Só que os sinais muitas vezes são ignorados pelos homens. Exemplo, a mulher, a fêmea da espécie humana, mulher, quando ela vê alguém que possivelmente poderia ser um pretenso parceiro sexual, ela automaticamente, muitas vezes inconscientemente, sem que ela nem esteja percebendo, ela começa o quê? Rebolar um pouco mais, mexer um pouco mais o quadril, que é mostrando o quê? A parte ligada à procriação, que é o que os machos antigos observavam. Então, essa herança cultural e tradicional ficou na espécie humana, na mente feminina, na mente masculina. Então, ainda que o homem não quer procriar nada, não quer ter filho, ainda que o homem fez vasectomia, mas o inconsciente dele ainda está programado, porque foi dezenas de milhares de anos. Era importante para o macho ter muito filho, uma prole grande. Uma prole grande representava o quê? Celeiros cheios, paiós, tuias cheias de alimento, porque os filhos trabalhavam na lavoura. Então, um homem com poucos filhos era um homem que não produzia muito. Um homem com muitos filhos, né? Quanto mais seria melhor. Um homem com muitos filhos mesmo, ele se tornaria uma nação. Virava logo uma nação. Poderia ter até um exército próprio. Imagina um homem com 100 filhos. Então, isso era sinal de riqueza, de poder, de glória. E de que aquele homem era altamente fértil. Então o macho ele era disputado pelas fêmeas quando ele tinha uma prole grande, muitos filhos. Então entendia o quê? Que ele era fértil, que ele era macho de verdade. Então essa leitura do inconsciente ainda está arraigada. Então ela olha e vê um pretenso parceiro, e empina os seios, a parte dos seios, imperceptivelmente. Ela tende a empinar essa parte aqui do tórax para cima, os seios, deixando ele mais bicudo, pontado. Começa a rebolar mais, principalmente se ela passar por esse macho, que o subconsciente dela lê como promissor. Eu vou passar as características do que é um macho promissor. E para as mulheres também, o que é uma fêmea promissora. Então, principalmente quando essa mulher passa, ela começa a rebolar, quebrar um pouco mais, requebrar o quadril. Por isso, muitas amigas, muitas mulheres já me falaram que uma mulher brigou com ela, uma mulher da rua brigou com ela, uma mulher do bairro que ela morava brigou com ela, dizendo que ela estava rebolando demais. Na praia, por que você está rebolando assim? E ela não estava, ela falava, eu não estava. Eu falei para ela, eu ando assim. Por quê? Porque ela, embora estivesse, isso era tão inconsciente que nem ela sabe que estava rebolando. Nem ela sabe disso. Nem ela tem certeza. Se perguntava, você estava rebolando mesmo? Ela não, estava andando normal, natural, mas estava rebolando. Né? Porque é natural, a expressão natural. Lembra do pássaro?
né? Do que eu falei do ritual de acasalamento dos pássaros. Então, empina mais a questão dos seios para mostrar o quê? Dote sexual também, que ela é promissora sexualmente para amamentar essa prole, esses filhos. Né? Por que eu estou dando essa introdução sobre prole, filho? Porque isso vai ser essencial para você entender todo o resto dos outros vídeos que eu vou estar falando. São aulas valiosas que eu estou dando aqui, de uma forma gratuita, como forma de simplesmente contribuir com a humanidade, diminuir um pouco do sofrimento na Terra, principalmente o sofrimento masculino. Então eu quero que você curte, compartilhe esse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal, esqueci de falar no início lá, se inscreva no canal, curte, compartilha esse vídeo. São conhecimentos preciosos que eu estou dando para vocês aqui hoje. E o principal gesto feminino na busca da conquista, ou muitas vezes há uma porcentagem de uma chance de uma pretensa e possível conquista. Às vezes conscientemente ela não está pensando nada daquilo, às vezes ela tem até um compromisso, não quer mais compromisso, mas foi feito estudos desse comportamento das mulheres e foi visto que mulheres novas fazem, adolescentes fazem, esse jogo da conquista e da sedução. Freiras colocaram câmeras em conventos de freiras para ver se até as freiras também tinham esse jogo de sedução, de mudar o comportamento do macho. A freira não quer casá-la com ninguém. A freira, em tese, não quer ter filho com ninguém. A freira fez votos e ela quer ficar no convento, rezando e servindo a Deus. Por que essas freiras entrariam nesse jogo de seduzir um pretenso macho, um promissor macho? Porque está no instinto natural delas. Então, até mesmo em estudo com freiras, comprovou que as freiras mudam o seu comportamento diante de um macho. Principalmente o macho alfa, né? Aquele homem mais promissor, que seria um bom pai, que ofereceria uma segurança para aquela fêmea, para aquela mulher. Tudo bem? Então, o principal gesto é os cabelos. A mulher mexe com o cabelo, muito. Então a mulher tá de olho em alguém, tem alguém olhando nela e ela tá correspondendo? Cabelo. Mexe de novo, e coça aqui, coça no rosto. Então começou a mexer demais no cabelo ao passar por um homem, ou estando de frente para um homem, ela está dando sinais que qualquer fêmea de outra espécie daria, que estaria pronta para o casalamento. Certo? Todos os animais entram no período do cio. A mulher parece que não, mas tem também. É claro que ela não fica no cio de uma cadela, mas ela tem um período de fertilidade, que é durante a ovulação. Então, entre o início e o fim da menstruação, tem um período que escama internamente o útero ali e ovula, né? Começa a ovular. A ovulação é o quê? É o período que seria o cio. Ela está pronta para copular, para engravidar. Esse é o período que elas estão mais susceptíveis a uma cantada, a uma investida pelo masculino, né, pelo macho. Esse seria o momento mais propício. E alguns sinais naturais, como as outras fêmeas dão, a mulher também dá. Quais são esses sinais? Pupilas dilatadas. Pupilas mudas, pupilhas sim, mais brilho nas pupilas. Mais dilatado, quando a mulher tem interesse por um macho, qualquer encontro, muda a questão da pupila. Os mamilos ficam como que mais inchados, dilatados, né? Em alguns casos até uma pequena dor. Então os mamilos estão justamente para o quê? Dar um volume maior, para chamar a atenção do macho. Então ela tanto inclina como o próprio mamilo, o próprio peito dela fica mais susceptível, né? E dá esse pequeno inchaço, aí ficando um pouco até dolorido às vezes, dependendo da questão hormonal, né? Da quantidade de hormônio liberado pelo corpo feminino. Aí a questão do cabelo, as bochechas da mulher em período fértil ficam mais avermelhadas. Então, como forma de atrair o macho, a natureza o quê? Deu para essas fêmeas da espécie humana esse sinal para que o macho reconhecesse. Só que o homem é ruim de reconhecer. O homem é ruim de entender. Fica levando fora. Pensa que tá na mão e não tá. Outras pensam que não conseguiria. A mulher dá N sinais. Ele não vê nada, fica igual um bobão, né?
Então, o macho da espécie que mais não consegue ler os estímulos dados pela fêmea é o homem. Por isso esses vídeos aqui vai ser interessante para vocês que estão me assistindo. Né? E é bom as mulheres também entenderem isso aqui. Então ela fica com as bochechas avermelhadas. Esse é o motivo que desde criança as menininhas, o instinto dela feminino, não é que ela tá querendo pegar macho, mas até as crianças começam a pintar o rosto. Não é só porque vê as mães pintando, mas já é um instinto de poder. Porque qual é a arma da mulher? A arma do homem são músculos, força, né? Arma mesmo, poder, demonstrar poder pela força do seu veículo, sua moto, o motor do veículo, seu dinheiro, sua capacidade de ganho, sua inteligência para ganhar dinheiro. E qual que é a arma feminina? Em especial é a sedução. Até porque já foi provado cientificamente por pesquisas que mulher é muito promissora, mulheres que venceu na vida muitas vezes estão sozinhas. Não chama a atenção dos parceiros. Né? Então muitas vezes quanto mais a mulher atinge patamares altos de ganho, mais glamour e riqueza e mais solidão. Enquanto outras não promissoras e não tem solidão. Tem 10 homens atrás delas, 12, 15. Como entender essas coisas? Então o que acontece? Por isso as meninas já começam desde novinhas a pintar o rosto, passar uma basezinha, que vai simular o quê? Simular o período de fertilidade. O período em que a natureza demonstra que ela está pronta para o acasalamento, pronta para o sexo, pronta para a procriação. Certo? E a mesma coisa a questão dos olhos, as mulheres pintam os olhos para quê? Para ficar uns olhos mais destacados. Destacando os olhos, eles parecem maior. Ficando maior, parece o quê? Mais infantil. Uma mulher com aspecto mais infantil representa uma mulher mais jovem, mais nova, quer dizer, vai poder produzir muitos filhos. Isso pro instinto, né? Então, quando a mulher mexe com o cabelo aqui, que é o que elas mais fazem, esse é o sinal principal, ficar mexendo no cabelo. Ela também libera o feromônio, levanta os braços e é uma forma, assim como se fossem as outras fêmeas, que fazem isso para despertar o interesse, né? As éguas mesmo mijam, urina perante o cavalo. A égua estando no cio, ela começa a mijar e mija de novo. É o quê? Para emitir o hormônio estrógeno e progesterona, o principal hormônio feminino, estrógeno, progesterona, mas tem também testosterona. Em menor quantidade as mulheres têm testosterona. O que dá o apetite sexual das mulheres é testosterona também. Só que em menor quantidade, né? Então, enquanto as éguas urinam, as fêmeas da espécie humana, as mulheres, ficam mexendo aqui, coçando para levantar as axilas para o macho captar o cheiro do feromônio feminino, o cheiro do feromônio liberado nelas, por elas no período fértil. Esse é um dos principais gestos. Outra coisa que as mulheres fazem muito, muitas vezes acariciar a si mesma, que é inconscientemente ela falando que está pronta para ser acariciada, querendo ser acariciada, ela começa a alisar o próprio braço, a mão, o próprio rosto, né? Acariciar a bolsa, acariciar um batom, acariciar alguma coisa de aspecto cilíndrico, semelhante a um pênis. Então a mulher começou a acariciar alguma coisa, para mim se acariciar, olhar para um homem, olhar para você que está me assistindo esse vídeo. Ela está dando um sinal que ela quer fazer aquilo, pegar daquela forma que ela está pegando aquele objeto. Acariciar na bolsa, própria bolsa. Um sinal muito sutil e altamente sexual são os sapatos. Então uma mulher que tira os sapatos perante um homem, inconscientemente ela está dando sinal que está querendo, que está pronta. Os pés são altamente sexuais e sensuais. E quando uma mulher tira um calçado, ela está praticamente convidando, a não ser que for para entrar numa casa, que for que o calçado está sujo, tem que interpretar também as coisas de uma forma correta. Esse tirar o calçado é sem motivo aparente. Está sentado num lugar ali, num parque, está sentado embaixo de uma árvore, numa festa, e a mulher já está ali, já está surgindo ali um clima, uma conversa, um assunto. Então, entre outras coisas, a mulher tira o calçado, tira o sapato. Então, é um gesto ali de grande preponderância no sentido de estar flertando com aquele macho que está ali nas proximidades dela, certo? Então,
Basicamente, outra coisa, automaticamente as mulheres vão buscar 45 graus. Não vai ficar de frente totalmente. E assim para os homens também. Todos nós somos tidos como mais atraentes, mais bonitos e atraentes quando somos vistos de um ângulo de 45 graus. O que é 45 graus? Imagina um relógio, tem em cima meio-dia, 12 horas, 6 embaixo, 9 e 15 horas, 3 horas da tarde, certo? Vocês viram aqui os 4 pontos, né? Uma esfera, um relógio, são 360 graus. 360 graus. A metade dessa esfera, 180 graus. Um quarto dessa esfera, a metade da metade, 90 graus. O que é 45 graus, então? A metade de um quarto dessa esfera. Então, se de meio-dia às 3 horas vai dar 90 graus, qual que é o meio? Às 14 horas. Então, você vai sempre pensar em 14 horas. Ou 11 horas, no caso, né? Se for para esse lado aqui, 11 horas aqui, 14 horas aqui. Ó. Esse é o ângulo. 45 graus. Então, em vez de estar frente a frente, olho no olho, o melhor a se fazer é virar um pouquinho, mudar a cadeira, mudar a poltrona ou de banco, para ficar no ângulo 45 graus. O olhar tem mais intensidade de sentido, né? Não é um olhar direto no olho que causa desconforto, né? Principalmente na mulher causa um desconforto. Então, 45 graus é o ideal. Os antigos estudiosos e sedutores concluíram o quê? Que num diâmetro de 45 graus, né? Considerando aqui que eu estou no meio do relógio, tá bom? Eu estou no meio do relógio. Qual é o ponto zero? Meio-dia. Tá de frente para mim é 0 grau. Meio-dia é o 0 grau, que é o ângulo zero. Então o ângulo 45 é entre esse zero, esse meio-dia, essa 0 hora, e as 3 horas. Que vai ser justamente 14 horas para esse lado e 11 horas para esse lado, tá bom? Então isso foi tido como de grande valia para os grandes sedutores que já existiam. Outra coisa interessante, que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, né? Além dessa questão dos 45 graus, que é fundamental, são tantas coisas, mas uma das coisas também, peito aberto. Um homem ao sentar-se em local, ele nunca deve estar encolhido o braço assim, ou encolhido, ocupando pouco espaço. Ele deve estar despojado mesmo. Pernas abertas, peito aberto, certo? Quando um homem fica de ombro aberto assim, ombro reto, tá? Aberto quer dizer reto, sem estar assim, caído assim, é reto. Isso aqui representa ser maior do que realmente é, apresenta um ângulo maior. E vem na mente das fêmeas, vamos falar assim para resumir, o que está no inconsciente delas da época das tribos, da época indígena. Né? Quase todos nesse planeta já, para quem acredita em reencarnação, foram indígenas no passado. E entre tribos indígenas, os estudos comprovaram o quê? Que todos ficavam tensos e atentos, né? Todos os índios ali, os machos, tinham que estar de prontidão com um contra-ataque, porque havia invasões. Quem assistiu o filme Maia, pode ver no filme Maia lá, as invasões, uma tribo dominando a outra, levando o pessoal preso. Então, o único que ficava de peito aberto, tranquilo, quer dizer, sem estar ali tenso, com as armas na mão, estava ali despojado, sentado ali, era o cacique. Então as fêmeas observavam o cacique, que era quem? O macho alfa, era o principal, era o promissor. O cacique sabia, oferecia mais segurança para aquelas fêmeas. Então, aquelas mulheres, aquelas índias ali, observavam o cacique, tinham interesse por cacique, uma grande atração sexual pelo cacique das tribos, pelos caciques. E quando um homem senta dessa forma, isso vem na mente dela, que aquele homem é forte, promissor, é o chefe, é o que manda ali, é o que comanda. Aquele homem é o que marca o território ali. E aí ela já desperta inconscientemente, muitas vezes sem saber por quê, automaticamente o interesse por aquele homem que senta de peito aberto, mais despojado. Né? Outra característica feminina agora, de que está afim, ela quando cruza as pernas, ela cruza apontando a ponta do pé para aquele homem que ela tem interesse.
Então ela está sentada aqui, ela nem percebe. Sem ela perceber, quando ela, e se ela cruzar as pernas, ela vai cruzar as pernas e a ponta do pé, da perna que está em cima da outra, sobre a outra, vai estar justamente apontando para aquele homem, para aquele macho, que ela despertou interesse naquele salão. Esse é um sinal forte também. Quando cruzar, apontar, a ponta do pé. Outro, elas viram, né, quando elas não estão ali em 45 graus, ou mesmo que estejam em 45 graus, os pés delas, na medida do possível, vão estar, né, muitas vezes ela encolhe as pernas aqui, ó, tá 45 graus, ela encolhe aqui, os pés, ou pelo menos um do pé, vai estar apontado também para a direção daquele homem que ela tem interesse, aquele macho que ela tem interesse. Então uma mulher fez isso aqui, não adianta chegar. Vai levar fora, vai levar paulada, porque isso aqui se representa proteção, muro. Desde criança, as crianças sempre esconderam atrás das saias da mãe, atrás de muro, objetos, geladeira, com vergonha. Lembra das crianças vergonhosas? Né? Antigamente, chegava alguém estranho, ela ficava ali atrás da saia da mãe. Né? Nós já fizemos isso, atrás de algum objeto. Né? Então, elas vão se proteger. Quando não tem mais nada, a pessoa faz isso aqui, que é se protegendo, criando um muro, dificultando o acesso. Então a mulher fez isso aqui, ou cruzou braços e perna, e o pé não está apontando para aquele lado, ela está se fechando, se protegendo. Ela não tem interesse. Não está mexendo no cabelo toda hora, não está se acariciando, coçando, né? Não está se tocando. Não está dando moral nem atenção. Certo? As mulheres admiram homens em ver. Os homens admiram mulheres em triângulo. Como? Vou explicar. Um homem atraente para a mulher não é um que tem um quadrilzão largo. São homens largos, mais largos em cima. Proporcionalmente tem que medir bem mais no ombro aqui. Que é o homem o quê? Protetor, guerreiro, forte, musculoso. Apesar que mesmo o estudo provando, né, que hoje questão de arma, um homem fraco domina um forte, que o poder hoje é arma, recurso, dinheiro. Mas essa parte do inconsciente delas ainda ficou uma carga de que o homem mais forte, musculoso, ombro mais largo, oferece mais proteção. Né? Quem são as pessoas que são chamadas para segurança? Para fazer segurança de autoridades, de primeiras damas, de rainha, princesas, filhos do presidente. E geralmente são homens de ombro largo, para segurança, para proteger, que dá essa sensação de segurança, de proteção. Então as mulheres admiram o homem, mas vê. Ainda que as pernas não sejam grossas, torneadas, que é importante também, mas se ele tiver isso aqui largo, né? Por isso que homem de terno é atraente. Muitas mulheres gostam de homem de terno, porque o terno ele vem pronto já para deixar o ombro largo. Um homem franzino veste um terno, ele fica com o ombro mais largo. Porque o paletó já é feito, o blazer é feito já para deixar isso aqui saliente, exuberante. Certo? Então, as mulheres vão admirar sempre o homem. Não precisa ter quadril largo, igual as fêmeas. Certo? Ainda que tenha um quadril estreito. Estreito aqui na cintura estreita. Mas que o tórax superior, essa parte aqui, seja larga. E como deixar isso aqui largo? Academia, musculação, exercício para as costas, para os braços, costas e peito, peitoral. Vai abrindo, vai deixando isso aqui mais largo, que é o que elas desejam e sonham. Uma mulher vê um homem aqui, largo aqui, é a mesma coisa de um homem estar vendo a mulher com um quadrilzão. Lembra que eu falei? Que para os homens admira a mulher no sentido triângulo? Como assim sentido triângulo? Pequena em cima, quer dizer, mais magras em cima, e quadrilzão largo, que vai dar justamente a proporção 70% de quadril. Então a proporção é 70% de quadril, tem que dar uma diferença aí de 30% entre quadril e tórax. Essa diferença de 30% é o que faz o modelo corpo violão, chamado. Né? Então qual é o corpo feminino mais atraente para os homens? O corpo violão. Que é a curva, que vem em cima, vem mais ou menos estreita, aqui estreita mais, e aqui mais largo, que vai ficar tipo o quê? Um triângulo. Se você põe uma coisa aqui reta, vai dar um triângulo. Certo? Quadril largo. Que ir para o inconsciente masculino, dos pretensos, conquistadores, é aquela uma fêmea procriadora, aquela vai gerar muitos filhos. Aquela vai gerar aí 50, 100 filhos para poder ser forte, se tornar uma nação, um feudo,
né, para grande produção agrícola. Embora isso não é mais assim, mas como foi tantos milhares de anos assim, e isso fica a memória. Já ouviu falar em memória muscular? Então até o músculo repete coisas, padrões, por um tempo que você nem está consciente mais. Memória muscular de dirigir, de andar de bicicleta. Você não está dirigindo, andando de bicicleta e pensando ali, vixe, eu tenho que pedalar, tenho que cuidar para não cair. Não. É natural, por quê? Porque é a memória muscular que as pernas já vai automaticamente. Mesma coisa o veículo, são memórias. São padrões inconscientes. Então, eu penso ter contribuído. Essas são uma das principais chaves que eu tinha para passar para vocês, né? Que eu penso que é aí o grosso de tudo, né? Mas vamos nos adentrar a caminhos mais minuciosos. Vocês veem que eu não faço anotações. Eu falo aqui de improviso. Então muitas coisas eu esqueço, não lembro. Se for para anotar, acaba não gravando o vídeo nunca. Então é melhor gravar o vídeo assim do que ficar pensando em fazer anotações e não faz nunca e não grava um vídeo, certo? Então eu prefiro falar assim de improviso mesmo. Espero que tenha gostado. Não esqueça aí de dar o like. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com quem você quer que esteja por dentro a par dessas coisas tão importantes da vida. Porque do mesmo jeito que as mulheres sofrem com falta de homem que assuma um compromisso, que case com elas, que lhe ofereça um lar, que ofereça uma casa, que ofereça segurança, né? Que procrie com elas, que as mulheres têm um desejo, né, de ter filho, né? Consciente ou inconsciente, elas têm essa vontade de procriar, porque é o instinto natural da mulher procriar, de toda fêmea do universo. Então, elas sofrem essas questões. Os homens também sofrem, mas qual que é o sofrimento masculino? E que não é menos doído, menos doloroso? É de não conseguir, é de levar fora, é de querer conseguir uma fêmea para passar a noite, um fim de semana e só levar pancada e volta para casa triste. Muitos se matam. Eu já fui trabalhando na polícia em dezenas de ocorrências de rapazes novos, bonitos, jovens, fortes, promissores, que se mataram inconscientemente. Como? Porque a namorada terminou, porque que levou um fora, não conseguiu, ou perdeu a mulher para outro, e ele sai doido empinando moto e bate no poste. Em Ariquemes eu teve 5 situações, Ministro Andreasa, Cacoal, onde eu trabalhei na polícia, no Bom Futuro, né? Dezenas de rapazes morrem trombando com poste, batendo em outro veículo, louco, né? Empinando, tentando chamar atenção, fazendo zerinho, fazendo aquele empinar traseira, né? Eles quebram braço, quebram perna. Eu conheço um que ficou tetraplégico, não mexe nem a cabeça, tá vivo só respirando. Conheço meia dúzia. Quando você vai ver o que tá causando essa morte prematura desses jovens, desses rapazes que embriagados bate com outro carro, bate no poste, cai na represa, morre afogado, bate de frente com carreta, é tentando chamar a atenção das meninas. É tentando atrair atenção, é tentando ser respeitado pelos colegas e pelas meninas. Porque a fama vai espalhar. Então ele quer fazer aquilo para os amigos ver, e os amigos vão falar que fulano empina muito bem. Fulano sabe fazer isso e aquilo de moto. E isso vai despertar interesse em algumas fêmeas que têm interesse por esse tipo de macho. Que é o macho que arrisca, é o macho corajoso, né? Que empina a traseira, quer dizer, ele não tem medo da morte, não tem medo de nada. Então, se por um lado ele não vai oferecer proteção, muitas vezes financeira, mas o instinto feminino dela cata que há uma proteção ali e garantia de divertimento, que é o que a mulher mais gosta, espera de um homem? Sorriso, risada, divertimento. A pessoa fazê-la rir. Então, quando a mulher fala assim que um cara fez ela rir a noite toda, fez ela rir o fim de semana todo, ela riu o tempo, você pode saber que ela tá naquele cara. Ela tá, porque o que a mulher quer é essa variação de sentimentos, de emoções, né? É essa aventura da diversão, do rir das questões, né? Esse é um tema para outro vídeo. Muito obrigado você que ficou até aqui. Espero que tenham gostado. Caso você tenha gostado, comente. Que se tiver perguntas sobre essas questões amorosas de conquista, relacionamento, façam as perguntas que eu estarei estudando e no tempo certo trazendo as respostas aqui para vocês. Muito obrigado, até a próxima!